Eu ainda quero aprofundar um pouco essa questão do anelo do Pai, né, do Filho, que é a palavra que é usada, palavra usada para voz do comando de Deus, e a execução do Espírito de acordo com a voz de comando, de acordo com a vontade do Pai. Em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9, tem uma palavra que sempre nos incomodou, né? Um termo que é beneplácito. E essa palavra beneplácito é muito pouco compreendida, né? Beneplácito. Tanto é que a gente tentou explicar, é bom prazer, né? E alguns falam que é o desejo do coração, né? Mas é muito difícil de realmente traduzir. Então, versículo 5 diz assim: nos predestinou para ele, para filho, né? Para ele, para a filiação, né? Para por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Né, nós somos predestinados para Deus, né? Para a filiação, por meio de Jesus Cristo. Presta bem atenção, ele usa por meio de Jesus Cristo, e depois fala segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o ponto de partida é o beneplácito da vontade do Pai. É o ponto de partida. E a palavra beneplácito é difícil de entender, né? Que quer dizer? Então, o Pai, tudo começa por um desejo do Pai, pela vontade do Pai. Alguma coisa, né, na vontade do Pai que o Pai quer muito fazer. Ele tem, né, tem um anelo, ele tem um desejo, né, e essa é a sua vontade. E versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então aqui vem de novo a palavra beneplácito, que é alguma coisa que está no coração de Deus, que ele deseja, que ele anela, né? E esse desejo ele propôs em Cristo, né? Tudo que ele deseja, ele propõe em Cristo, porque é por isso que aqui fala, por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo ele consegue, aquilo que ele deseja, ele consegue fazer por meio de Jesus Cristo. É um instrumento, é um meio, né, para ele desenvolver aquilo que está no seu coração. Então, é assim que Deus trabalha. Ah, o que é esse beneplácito? O que é esse desejo do seu coração? Que isso está, né, intrinsecamente relacionado à vontade do Pai, à vontade do Pai. Então você vê que tudo tem origem no Pai. E tudo é feito segundo esse desejo. Tudo é feito segundo esse anelo que o Pai tem, né? E o Filho, ele é usado como um meio, como um meio. Por isso, o Filho é a palavra, né? No princípio, João capítulo 1, versículo 1, não é isso? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra é um instrumento para, né, para que a palavra possa ser um meio para que a vontade de Deus, né, seja canalizada, né, seja expressada, né? Então, o Filho é esse meio, por meio de Jesus Cristo, e o Espírito executa. O Espírito, ele é como um servo, ele não tem vontade própria, ele está ali pronto para executar, né, com o poder do Espírito,
né, a vontade do Pai. É assim que as coisas funcionam, né? E eu cheguei até a dizer, essa palavra beneplácito é tão difícil de traduzir, eu usei aquele exemplo do suspiro de Davi, né? Quando Davi, ali na luta contra os filisteus, e os filisteus ocuparam onde a guarnição filisteu estava acampada ali junto a um poço de água, e ele simplesmente suspirou, dizendo: quem me dera beber da água daquele poço. E o poço estava, né, justamente onde estava o exército do inimigo. Então, esse suspiro, eu tento mostrar para vocês, esse suspiro é como o anelo, é como o beneplácito da vontade, né? Você consegue entender um pouco essa palavra beneplácito, né? Então, Davi suspirou o anelo que estava no seu coração, né? E a vontade dele é de beber da água que estava naquele poço. E os seus valentes, né, imediatamente foram usados como instrumento para buscar, né, planejaram, programaram, né, projetaram como fazer isso, foram lá e executaram e trouxeram água para Davi. Então, esse é um outro exemplo, uma tentativa de mostrar para vocês que é o beneplácito da vontade do Pai. Então, o Pai suspira, o Pai tem alguma coisa que deseja, ele quer muito, ele tem um anelo, né? E o filho entende. E o filho entende, o filho é um meio usado para que seja alcançado, né, projetado, né, projeta, programa, e o Espírito, então, executa. Tá? Deixe-me ver. Você vê que o Filho é o meio, é a palavra, mas o Filho não tem vontade própria. O Filho não faz do jeito que ele quer fazer, né? Está em João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. O Filho não tem capacidade de fazer nada de si, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O Filho é um instrumento, né, para que o desejo de Deus seja, né, seja levado adiante, tá? Mas o Filho mesmo não pode fazer nada de si mesmo, tá? Aqui fala, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. É interessante que o Pai, ele tem a vontade, ele tem um anelo, ele usa o Filho como um instrumento para que esse anelo pudesse ser, né, colocado em projeto, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, quando o filho faz, ele faz de acordo com o que o pai faz. É interessante, né? Quem faz é o filho, mas a hora que ele faz, eu digo assim, filho faz o projeto e vai fazer, e quem ele faz é de acordo com o pai, né? E também é um mistério isso, né? Aí no capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isto é, o filho não faz nada segundo a sua própria vontade. Tudo é feito pela vontade do Pai. Tudo é executado segundo o anelo do Pai, o desejo do coração do Pai. Tá? E, portanto, capítulo 7,
versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quer dizer, Cristo, o Filho, ele é a palavra, mas ele não fala por si mesmo. A palavra, né, é um instrumento para levar a cabo o que está no coração do Pai. Então, ele mesmo, a própria palavra, né, não fala por si mesmo, tá? Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, né? Quem confia na sua capacidade, confia na sua eloquência, sabe dar curso bíblico, sabe dar estudo bíblico, irmãos, está procurando sua própria glória, porque ele fala por si próprio. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, vocês estão percebendo que existe uma relação, mas, por outro lado, o filho não tem capacidade nenhuma em si próprio fazer. Tudo ainda depende do pai, né? A vontade do pai, anelo do pai, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o filho é usado como meio para fazer a vontade do pai, ele depende totalmente do pai, tá? Então, estou usando isso só para vocês tentarem entender um pouco melhor. Aí, quando chega em João 17, versículo 7. Versículo 6, só para contextualizar. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, é oração do filho ao pai, né? Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Esse versículo é muito importante, irmãos. Tudo que o filho tem, tudo que o filho faz, irmãos, tem uma procedência. A procedência não é ele mesmo, a procedência é o pai. Tudo começa pelo beneplácito do pai. Tudo começa pelo anelo do pai. Tudo começa pelo suspiro do pai, né? E o filho é obediente e faz de acordo com o que o pai quer, tá? Então esse é um ponto é muito importante. Aí Provérbios capítulo 8. O filho, então, ele é a própria sabedoria de Deus para poder executar o que Deus quer. Capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, o filho é a própria sabedoria do pai. O filho, né, executa com sabedoria e também com prudência, tá? E ele se dispõe de conhecimento e também de conselhos. Quer dizer, o filho foi, né, provido pelo pai de todas essas qualidades para que, quando o pai tem um anelo, ele conseguir, né, planejar, conseguir levar adiante, tá? Então, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, quer dizer, né? Bom, não vou explicar muito. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quer dizer, para Deus executar a sua obra, executar a criação, ele dependeu, né, do Filho, como a sabedoria, como a prudência, como aquele que tem conhecimento e tem conselho. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quer dizer, Deus, para criar todas as coisas, por isso que Deus, Hebreus 11, versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Filho, né? É a própria sabedoria, né? Então, tudo foi criado por meio dele, por meio da sabedoria, né? E aí,
só para ganhar um pouco mais de tempo, eu vou lá direto, né, para versículo 30. Então eu estava com ele, o filho estava com o pai e era seu arquiteto. Então o filho entende o que o pai anela, entende o que o pai quer, a vontade do pai, né? O desespero do coração do pai. Então o filho é o arquiteto que planeja, que projeta, né? Que faz o desenho, né? Daquilo que o pai quer para realizar o desejo, a vontade do pai. Então, eu era o seu arquiteto, né? E não só isso, dia após dia, era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Além de tudo isso, o pai e o filho, né, eles tinham uma convivência perfeita, né, em felicidade, em alegria, né, em autossuficiência. O pai e filho, esse convívio, né, é autossuficiente. Não, é totalmente diferente do que a gente achava no começo. Deus estava solitário, né, sentia solidão, por isso que criou o homem. Não, ele estava perfeitamente resolvido, né? O pai e o filho já viviam uma vida, vamos dizer assim, uma vida social, né? Perfeita, né? Só que resolveu incluir o homem nesse convívio. Por isso ele fala assim: agora, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, os homens foram criados para ser introduzidos nesse convívio perfeito com o pai e o filho. Isso tudo partiu do beneplácito do coração de Deus, né? A vontade de Deus era essa, tá? Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Como aplicar para nós? Como aplicar para nós? Então, quando vem uma palavra profética, você recebe uma palavra, a cada semana recebemos uma palavra. Irmãos, nós precisamos perceber que essa palavra, né, é o próprio Filho trazendo o que está no coração do Pai, o anelo que está no coração do Pai, o desespero que está no coração do Pai, o suspiro que está no coração do Pai. Então você não pode ouvir meramente uma palavra como uma doutrina, como uma mensagem, né? Uma mensagem qualquer para aumentar seu conhecimento, mas você precisa ir além das letras e você tentar buscar ali o que o Pai quer, o que Deus realmente quer, né? Então, uma vez eu vou pedir ajuda do Fabiano. Fabiano, cadê você? Vem cá. Vem cá. Fica aqui com o microfone. Uma vez o Fabiano me disse que toda vez que ele ouve a palavra, cada semana, seja na live de quinta, ou na live do PAC, ou na palavra profética, ele busca desesperadamente o que realmente Deus quer por trás daquela palavra. E ele, sem perder o tempo, ele procura imediatamente executar conforme o coração de Deus. Então, eu queria, mesmo que não seja perfeito, mas eu queria que esse tipo de atitude fosse adotada por todos nós. Quando ele ouve a palavra, deve criar um desespero dentro de nós. Como atender o desejo do coração de Deus? Como atender o suspiro do coração de Deus? Ele quer alguma coisa. A palavra saiu, ele quer alguma coisa. Por exemplo, nós estamos falando do raio laser, estamos falando dos Filipenses 2.
Deus está querendo alguma coisa. O que Ele quer alguma coisa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Toda vez que o Senhor fala, vamos por trás daquilo, descobrir qual é o beneplácito da sua vontade? Qual é o anelo, qual é o suspiro para que eu seja como aquele valente Davi e ir lá buscar água? O que ele quer, né? Então, graças a essa atitude, eu não estou elogiando ele, nem quero exaltar ele, tá? Eu só estou usando ele como uma ilustração, como um exemplo de que isso, então, isso possibilitou abrir também, dentro da nossa ferramenta, mais uma frente para essa ferramenta, que ele chefia uma equipe de comportores, tá? Assim como muitos outros aqui chefiam equipes de comportores, não, Elias, o Maurílio, né? Vários irmãos aqui chefiam equipe de comportores, mas tem uma característica do trabalho fabiano. A equipe dele está sendo muito útil para desenvolvimento da obra da região dele. Os cooperadores da região 6 contam, né, com a equipe de Fabiano, não só para fazer comportagem, eles não deixam de fazer comportagem. A comportagem, né, durante o dia, eles fazem, como todos os outros comportores, todas as outras equipes de comportores, mas eles têm uma preocupação de ir justamente para ajudar nas regiões, nas igrejas, né, para fortalecer as igrejas ou até levantar igrejas em algumas regiões. Então, desenvolvendo, promovendo TCI, levando às vezes até adolescentes, né, capitães e intendentes, né? E isso vocês acompanham, né? Eu tenho falado muito sobre a ida deles para Poços de Caldas, né? Poços de Caldas já estava, né, minguando há muito tempo, com uma igreja com 8 pessoas reunindo, certo? E graças a Deus, eles foram para a região, foram para Poços de Caldas, trabalham como comportores normalmente, e depois de uma certa hora para frente da noite, aí eles começam a focar, né, em ajuda à igreja. Eles começam então a trabalhar, e isso fez com que a igreja em Poços de Caldas saísse de 8 pessoas, aquela reunião convencional, tradicional, que não atrai ninguém, nem a nós mesmos temos vontade de ir para reunião desse tipo, e mudou totalmente o perfil da igreja. E hoje tem quantas pessoas reunindo? 50, 40, 50, 60. 40 a Tem 60 reunião que vai pessoas. ser 60, sábado e domingo varia. Entre É. 40, 45 e 60 domingo. Aí eles também foram para o Espírito Santo ajudar a Vila Velha, né, e também outras igrejas ali, e, Contagem, Itaúna. né, Itaúna também, né, Contagem, Itaúna, e hoje eles estão no sul de Minas, né, ali trabalhando em Alfenas, aquela região toda, né? Então, irmãos, veja bem, eu não estou aqui exaltando ele. Eu estou eu pedi ajuda dele para esse desespero de Deus, para a gente estar com ferramenta na mão. Eu queria que mais equipes de comportores pudessem fazer isso, ajudar a obra da sua região, desenvolver, ajudar igrejas pequenas que não saem do lugar e de repente recebe uma ajuda e começa a caminhar com suas próprias pernas, né? E começa a ir numa região onde tem uma cidade, não tem igreja, dá para a gente fazer comportagem e começar a trabalhar com adolescentes e levantar uma igreja, né? Então, o Fabiano, nesse sentido, né, eu queria que você desse algum testemunho para os irmãos entenderem exatamente o que eu estou dizendo, né? E como você falou para mim, quando você ouve uma palavra, você tem uma preocupação de realmente ver o que o Senhor quer, né? Que vocês, o que cabe a vocês executarem, o que está no coração de Deus, né? E vocês seguem esse sentimento, e o Senhor tem aberto a porta para isso. Então,
por favor, ouçam o testemunho dele, para ver, eu quero ver se eu promovo isso para todas as regiões. Mais equipe de comportadores que podem atuar dessa forma. E não prejudica a comportagem, tá? Então, por favor, dá um testemunho aqui. Amém. Irmão Pedro, posso começar? Levanta, fica de pé para os irmãos. Amém. Irmãos, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por estar com vocês. Sempre falei com os irmãos, não sou digno disso. Tudo que o Senhor tem feito, eu queria pedir permissão ao irmão Pedro para contextualizar o que, por que eu fico tão desesperado por essa palavra. Porque, irmãos, eu não vim de um berço como muitos de vocês. Então, eu fui salvo do império das trevas e o Senhor me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, e quando eu recebi essa palavra do irmão Dong, eu amei essa palavra. E 2008, dos livros do irmão Dong, eu li todos. Eu não conheci livro de Whitney Lee, não conheci nada, irmão, não posso falar nada. Mas essa palavra, ela não ficou só para mim, porque o meu desespero era que outras pessoas, assim como um dia eu fui salvo por essa palavra, eu queria que outras pessoas também tivessem oportunidade como eu. Irmãos, e desde daquela época eu fui buscando. Por que quando eu vim para a igreja, eu larguei meu emprego e fui para a comportagem? Porque eu vi a oportunidade de outras pessoas poderem estar vivendo a mesma realidade que eu. Irmãos, e isso eu posso dizer, os irmãos entendam, tá? O meu coração, que foi o primeiro nascimento meu. Mas o segundo, irmão, foi mais intenso. Porque foi quando eu tive, em 2018, uma síndrome de burnout. Eu posso contar, irmão Pedro? E já se viu no Senhor. Não tinha nada com a obra do Senhor, não tinha nada com os irmãos. Irmãos, aconteceu. Não fica arrazoando na mente. Foi uma experiência que Deus quis me dar. O que é isso? O que é síndrome de burnout? Eu fiquei, irmãos, com excesso de... só para os irmãos entenderem. Eu viajava 4.000 quilômetros por mês, 3.500 quilômetros. Na 040, fazendo reportagem, desde 2009. Na 040, eu acordado, viu, irmão Pedro? Eu parei com o carro aqui, buzinando para a carreta. Só que, na verdade, a carreta estava parada. Eu que estava na mão dela. E ela parada, eu pensando que estava acontecendo. Eu morava em Paracatu. Eu sempre migrei muito. E isso não é peso para mim, irmãos. É uma experiência que Deus queria me dar. Mas, num determinado momento, eu fiquei 3 meses sem saber o que aconteceu na minha vida. E nesse momento, eu estava servindo lá em Sete Lagoas, e 3 meses eu fiquei indo em psicólogo, psiquiatra, mas eu perguntei à minha esposa depois de 3 meses, bem, o que eu passei? Você ficava sentado, lia Elimene Diário, a religião é tão grande que mesmo assim lia Elimene Diário, tá, gente? Lia Elimene Diário, a doutrina é severa. Lia Elimene Diário, eu fazia tudo do bar da religião certinho ali, mas não lembrava do restante de nada, 3 meses. É lógico que muitos irmãos na época não entenderam, irmãos. Aí sofremos muito com isso, tive apoio dos cooperadores da região 6 e retornei para Belo Horizonte. Irmãos, é aí que entra a melhor fase da minha vida. E que, por que, irmãos, por que eu amo primeiro essa palavra? E quero promovê-la a todo custo. Irmão, olha de onde que essa palavra me tirou. Olha a situação que eu estava, quando o irmão Pedro, com todo respeito, me chamou para cá. Irmão, não tem nem de que se orgulhar. E orgulhar disso tem que ser muito corajoso, de uma vida tão ruim. Irmãos, e comecei, como já tinha um apreço, porque eu já tinha sido salvo a primeira vez,
com a palavra do irmão Dong, irmão, eu comecei a amar mais essa palavra. E lembro muito bem que o irmão Pedro começou a falar em 2018 lá, rapaz, ele falou de Brasilai, falou de Álvares Cabral, falou, quando estava lá na Europa, eu ainda estava saindo da burnout. E quando tudo isso acontecendo, irmãos, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso, quantas pessoas estão sofrendo de novo, porque, irmãos, o mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. Mas só que Deus também quer produzir pessoas, quer produzir vencedores. Eu toco muito o que o irmão Pedro falou. Irmãos, existe trauma sim. Está lá em Gênesis 6, mas eu não sou refém do trauma. Eu tenho a palavra profética. Irmãos, as pessoas querem viver refém de traumas. Irmãos, isso é libertador para nós. Quando a gente sabe que tem uma palavra que vai acionar o Espírito e vai mudar a minha vida e a vida das pessoas. Irmãos, e nisso, quando eu comecei quando eu estava no sofá lá em casa, e eu vi, rapaz, aquilo não tem como. O irmão Pedro falando, eu sou comportor, né? Eu amo comportagem, embora hoje eu estou rodando muito. Eu sei que os livros têm salvado as pessoas, me salvou. Rapaz, eu fazia boxe, eu lutava muito. Então, para me apacentar, tinha que ser o livro, né, Ildefonso? Cadê o Ildefonso? Ildefonso está por aí. Então, o livro, eu jogava o livro na parede, o livro ia contra aquilo que as pessoas não conseguiam falar comigo. Irmãos, e eu creio que essa mesma obra está acontecendo, mas, irmãos, com potencial 100 vezes mais. 100 vezes maior, irmão. Por isso que eu comecei a me apegar ainda mais nessa experiência. Irmãos, e quando essa palavra vem, irmãos, eu sei de onde Jesus me tirou. Mas, irmãos, eu sei também aonde está a boca de Deus. Não é para exaltar nada. Irmãos, como eu vou ganhar benefício e não dar benefício para as pessoas? Eu não me importo se as pessoas acham que eu estou falando isso ou aquilo. Eu não me importo, irmão. Isso me salvou, isso me curou. Eu quero isso para as pessoas. E pronto, acabou. Irmãos, e é isso que eu persigo dia e noite. Mas, irmão Pedro, a salvação não é só. Eu também sou caído. Então, eu preciso disso todo dia. Eu descobri que eu tenho que pregar evangelho para mim todo dia, irmãos. E como que eu prego o evangelho para mim todo dia? Irmãos, é extraindo da palavra o Espírito. Irmão, o mesmo Espírito que me salvou e que me curou, ele tem que me converter todo dia. Porque senão, irmãos, não consigo. Contextualizando, os irmãos vão entender que, irmãos, essa palavra, ela é poderosa, só que, irmãos, em um determinado momento, irmão Pedro, eu descobri, o irmão Pedro sabe disso. O Senhor, eu fui muito aperfeiçoado. Eu fui mais de 7 vezes para o Parque Osasco. Não, fui muito abençoado, beneficiado em tudo, tá? E quero mostrar para os irmãos um detalhe. Eu aprendi um diferencial, irmãos, que mudou minha vida. Não é só anotar mensagem, não é só transcrever. Eu faço tudo isso, irmãos. Mas é crer no profeta. Na época não tinha profeta, o irmão falava comigo. Cola no homem de Deus, se você tiver oportunidade, vai para onde Deus, não sai de perto. Irmãos, isso mudou. Rapaz, só que de longe, Deus vê o coração. Rapaz, nunca eu imaginaria estar aqui com vocês. Nunca, irmãos. Irmãos, mas é porque eu não estou preocupado. Eu amo os irmãos, tá? Eu amo os irmãos. Falei com o Daniel, tem um encontro de Cesareia de Filipe, eu não estou muito afim não, porque tem coisa para fazer, nós temos trabalho para fazer. Entenda, irmão, por favor, o que eu estou falando. Aí o Daniel falou, não, negão, está na hora de amolar o machado e nós vamos. Aí, rapaz, essa palavra eu aprecio perto ou longe, eu acredito nela, perto ou longe. E eu amo essa palavra, eu estou falando a palavra de Deus, irmãos. Só que a gente começa a apreciar também a pessoa do apóstolo. E quando eu aprendi, irmãos, no PAC,
E quando eu fazia comportagem e eu semeava muito livro, irmãos, eu comecei a refletir. Rapaz, se eu amo mesmo as pessoas, eu quero tirar elas da miséria de vida que eu estava, irmão, eu vou produzir outros ou melhores do que eu. Porque se eu cheguei, naquela época, a bater 55 kits, 50 kits, espera lá, se eu pegar jovens, eles vão produzir muito mais. E muitas outras pessoas vão ser salvas. Irmão, o coração não é no kit. Entenda, o coração é que o livro vai libertar as pessoas. E fui ajudado uma vez na live do PAC, quando era direto com o irmão Pedro e com a equipe que ia, que eu não preocupava tanto com o dinheiro. O irmão Pedro falou assim, irmão Fabiano, mas você precisa entender que a comportagem ela é autossustentável. E ela também vai te ajudar. Eu peguei isso aí, irmãos, a ofertar para as igrejas. Irmãos, isso ele falou em 2019. Irmãos, de uma dívida de comportagem antiga de 9 mil, no início da comportagem dinâmica, eu fiz uma de 60 mil. Irmão, não sabia. Fui pegando livro, fui saindo para fazer comportagem, treinando 3 jovens, não sabia. Irmãos, o Maurício, louvado seja o Senhor, fez eu pagar centavo por centavo. Rapaz, os cooperadores sabem, esse homem perdoa todo mundo, mas aquele dia ele não resolveu me perdoar. Rapaz, eu paguei centavo por centavo e também aprendi a administrar o dinheiro de Deus, que não é meu, irmãos. E comecei a levar isso para os meninos, mas só que eu sempre tive um desejo no coração. Irmãos, eu quero que essa vida da igreja que me salvou, outros também tenham essa oportunidade. Mas como fazer isso, irmãos? Irmãos, toda hora que o Senhor me dá uma oportunidade, entenda o que eu vou falar, irmãos, em nome de Jesus, de estar em evidência, irmãos, joga para a fonte certa, para Deus continuar te usando. Porque, na verdade, Deus precisa de canais na terra para conduzir outros para o canal adequado. Irmãos, e eu aprendi esse negócio, eu falei, rapaz, é a chance de salvar pessoas. Colocar as pessoas perto do falar profético. Amém. Irmãos, e quando eu entendi isso, irmãos, não teve jeito. Irmãos, eu não pedi nada. De 3, irmão Pedro, eu vou abrir o coração, não vou esconder nada dos irmãos. De 3 comportores, hoje nós temos 5 equipes com 25 comportores, todos treinados nessa mesma linha, na mesma pegada. Eu estou com, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, estou com 4 comportores agora, com meta batida de 50 kits. Eu mandei ontem também, esses dias para trás, para o irmão Pedro. Irmãos, só que o nosso foco não é só a comportagem. O nosso foco é tudo que sai da boca de Deus. Irmãos, eu creio 100%, 100%, que se Deus me deu uma direção e eu tiver que parar alguma coisa para cumprir essa direção de Deus, irmãos, Ele vai levar uma pessoa para... Eu não vou desistir os comportores não desistem da meta não, tá? Não acha que eles desistem da meta não. Irmãos, quando se tem uma missão, como começou a falar, entende, irmãos? Quando começou a falar de multiplicação, irmãos, quem falou foi Deus. E também o canal na terra precisava. Irmãos, então como fazer? Ah, eu vou ficar... será que vai dar certo? Será que não vai? O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo. E que venha pessoas comprar 15 livros, 30, no dia que tem que devem ver, no dia que tem que edificar a igreja. Irmãos, e de lá para cá, o Senhor tem abençoado muito, mas muito mesmo. Irmãos, por quê? Porque o coração, primeiro, está em salvar as pessoas. Segundo, em ofertar. Os nossos jovens que estão conosco, irmãos, eles têm um coração tão puro que, irmão Pedro, a metade deles são todos formados. Até nisso, irmão. Teve uma vez, não sei se eu não vou falar nome. Um irmão da igreja foi e falou assim comigo. Tá, Maurício? Não vou falar nome, não. Irmãos, entendam, isso é importante para o irmão Pedro tatear. O irmão da igreja chegou para mim, não vou falar nome. Chegou para mim, um irmão responsável chegou para mim e falou assim, ó. Chegou para mim e falou assim, ó.
você não tem preocupação com o futuro desses jovens que estão com você? Eu falei, ué, mas eles são tudo formados. Aí ele falou, mas eles não vão ter oportunidade de trabalhar? Alguns largaram até emprego. Eu tenho um comportor que é engenheiro mecatrônico, que trabalhava na Fiat com a esposa ganhando 10.500, saiu para vir para a comportagem, gente. Aí, quando eu falei isso, o irmão começou a dar outra justificativa. Ah, mas eles vão perder o mercado de trabalho. Mas peraí, eu estou vendo que o irmão não é, é outra coisa. Pô, toda hora, ué, porque antigamente eles nos pegavam como? Como que eles nos pegavam? Ah, o comportor não tem estudo, é ou não é? Agora que tem, agora tem que estar no mercado de trabalho. Aí, quando saiu do mercado de trabalho, fala que vai ficar defasado daqui 5 anos. Aí o irmão foi embora, eu falei, uai. Irmãos, é para os irmãos entenderem que essa obra é do Espírito. Irmãos, quando eu pego essa palavra, irmãos, eu tenho, hoje mesmo, de manhã cedo, eu fui para o quarto, a turma foi descer, eu precisava ser salvo. E eu só sou salvo por um item, irmão, palavra profética. Irmãos, eu tenho necessidade de ser salvo todo instante. E eu tenho que recorrer a essa palavra. Irmãos, e quando eu falo de necessidade de ser salvo, irmãos, talvez a religião nos enganou esse tempo todo. Porque eu acredito que não só eu tenho essa necessidade de ser salvo todo dia. Eu acredito que todos têm essa necessidade. Mas só que acha que é acumulativo. O que eu desfrutei ontem serve para hoje. Irmãos, pelo menos na minha experiência, não serve. Se eu não me alimentar adequadamente e não buscar do Senhor, irmãos, eu volto tudo de novo. Uma vez eu apresentei tudo que o Fabiano está fazendo para Lennon, né, Lennon? Cadê o Lennon? Né? Para o Lennon, né? Lennon queria que eu, né, fizesse uma reunião para o Fabiano, né, passar como é que ele faz para um grupo de comportores, né? Vocês estão vendo a dificuldade que ele tem para explicar, né? Ele, ele não consegue, não adianta você convidar ele para dar um método, ele não vai dar nenhum método, né? O que está acontecendo com ele é que ele simplesmente ele aplica e vai fazer. Então, se eu mandar ele, né, se o Maurício manda ele lá para o Alfenas fazer esse trabalho, ele vai fazer direitinho. Mas se chamar ele aqui para dar uma explicação aqui, ó, ele não consegue falar. Vocês perceberam ou não? Então, tá. Então, Irmãos, só para resumir, dentro da missão, irmãos, a gente tem que ficar ligado no que o Espírito está falando. Tipo, nós somos comportores, a nossa meta o encargo hoje é 50 kits. Eu vou sair para a rua, como que eu vou sair para a rua, irmãos? Eu tive uma missão. Eu preciso incluir dentro da missão que os nossos comportores já têm o quê? Cada comportor nosso tem que colocar 10 pessoas já linkadas no IVPT. Se ele não faz isso, ele não tem bênção para semeadura, irmãos. Ele precisa também 10 contatos da rede de cuidado para empregar os irmãos. Irmãos, tudo que o irmão Pedro fala de forma prática, a gente inclui no nosso dia a dia. O irmão Pedro um dia falou, 3 contatos para as irmãs. Opa, vamos lá, vamos procurar esses 3 contatos para as irmãs, para dar trabalho para elas. Isso não atrapalha nada, irmãos. Porque quem faz a obra é o Espírito. E quando ele falou de Alfena, só para finalizar, e o TCI é muito importante, irmãos, nós chegamos em várias cidades, como Estiva, como Alfenas e outras cidades, sem ter um adolescente sequer. Irmãos, mas só que o Senhor já falou através do irmão. Para mim, para você ter essa vida, tem uma câmara. E esses adolescentes estão ali. Irmãos, e para a obra acontecer lá fora, os meus comportores não são adolescentes, mas na rua está cheio de adolescentes. Então, eu sempre começo, vem ver, procurando o quê? Adolescente. E esses adolescentes fazem o trabalho que a gente não consegue fazer. O comportor não cansa, ele só conduz os adolescentes. Aí vem ver de 50 pessoas, a gente vai cuidando dessas pessoas. Amanhã já tem uma reunião estiva, não tinha igreja em Alfenas.
Os irmãos não sabiam, outro detalhe, não sabiam como operacionalizar. Talvez lá embaixo soou um pouco grosseira a forma que eu falei. Nós temos ferramentas, nós fazemos do jeito que a gente bem acha que tem que fazer, mas por que não produz, irmãos? Porque a procedência não é a mesma. Irmão, a procedência tem que vir do verdadeiro. Se não for do jeito que Deus tem falado pelo Filho e hoje pelo canal, irmão, você vai fazer um tantão de coisa e não vai funcionar. Então, dentro das missões da colportagem, a gente continua operacionalizando tudo o que o Espírito fala. Amém. Irmãos, vocês percebem, né, que não é uma questão de método, né, porque se para ensinar método ele é muito ruim, né, para ensinar método. Então, não tem método, mas ele é aquele que tem cargo. E ele tem, os cooperadores dão uma direção, ele obedientemente vai e faz, né? Se na equipe de comportores não dá para levar adolescentes, porque adolescentes não podem fazer comportagem, né? E eles produzem adolescentes na cidade. Vocês entenderam? Então, ele não tem adolescente, mas precisa de adolescentes. Ele vai e faz um vem-ver e produz adolescentes. E aquela cidade ganha adolescentes. E ganha casas de adolescentes, assim por diante. Tá? Então, eu acho que nas entrelinhas vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, eu gostaria, né, que Elias, vocês chefiam, lideram equipes e comportores, pudesse ter esse encargo. Eu acho que nós vamos desenvolver muito, né? Nós temos muitas cidades ainda com poucos irmãos ali que precisam de ajuda, não tem adolescentes. Vocês, além de fazer comportagem, né? Se eu, né, Maurício, eles trabalham até tal horas, comportar depois, até que horas? Até que, mais ou menos. Até 17, 18 horas comportagem, e daí para frente dedicam exclusivamente para levantar adolescente, ir para reunião, trazer pessoas, né? Envolve o TCI, envolve a igreja, tá? Então eu gostaria que todas as regiões aí que tem comportores, se pudesse fazer esse trabalho, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos ajudar muito as igrejas, nós vamos levantar muitas igrejas, nós vamos tornar vigorosas as nossas igrejas, não aquelas igrejas fraquinhas, né? E tradicionais, convencionais. Irmãos, sinceramente, uma vida da igreja convencional, eu não tenho vontade de ir para a reunião, né? Levanta, vamos invocar o Senhor 3 vezes. Ó Senhor Jesus, né? Essa estrofe, essa ela que, né, proclama estrofe 1 do hino tal, essa aqui estrofe 2. Irmãos, eu não tenho vontade de mais esse tipo de reunião. Agora, nós precisamos revitalizar, né? Os irmãos que estão ali, não é porque eles não querem, eles precisam de ajuda. Então, os comportores podem atuar na cidade e ajudar as igrejas, ajudar as regiões. Vamos levantar, né, então, essa reunião eu gostaria de promover isso. Promover mais, né, vocês que usem mais das ferramentas e se arrisquem. Sejam mais ousados, fora da caixa, tá? Segundo o testemunho que eu queria pedir para o Douglas de São Paulo, né, da Casa de Adolescentes, eu sei que muitos, né, vem para cá, eu sei que muitos estão fazendo igual, mas eu só pedi para o Douglas contar um pouco para vocês. Vamos aproveitar os adolescentes que nós temos na nossa cidade, né? Também, vamos dizer, os adolescentes de Sumaré, né, têm ajudado muito as igrejas vizinhas ali. Irmão, vamos usar nossos adolescentes. Os adolescentes de São Paulo, sob ajuda, a direção, a liderança do Douglas, que cuida de casa de adolescentes, tem ajudado grupos familiares em condomínio de prédio. Irmão, em São Paulo, o prédio é um gigante, né? Como diria, né? É um Anakin, né? É difícil de você entrar. E eles estão ganhando famílias e famílias ali. E ele tem, né, tem ajudado
usando o adolescente, tem ajudado igrejas. Itacoaquecetuba, ele levou um grupo de adolescentes ali, e outras cidades, e está revitalizando, levando, né, criando, produzindo outros adolescentes, né, e muitos outros testemunhos desse. Então, eu gostaria que vocês usassem mais o que tem, né? E depois vocês podiam falar um pouco, né, de adolescente também, de Sumaré, tá bom? Pode vir aqui, tá? Vai, Douglas. Amém. Senhor Jesus, o princípio, irmãos, que a gente tem aplicado tem dado certo, né? Palavra profética. E não ser lento, né? Ser rápido em atender o que a palavra disse, né? Princípio desse suspiro, né? E já fazer o que a palavra profética está falando. Então, de uma forma muito prática, a gente tem feito no GFCMs Missão Família. No GFCMs, vem ver, né? Saindo a ajudar as igrejas, Missão Família. Saindo a ajudar as igrejas, vem ver, Senhor Jesus. E isso tem surtido muito efeito, porque de fato os adolescentes são esses, né? Que são simples, né? A palavra falou, eles só são simples, obedientes, obedecem, e o Senhor faz os milagres, prodígios, sinais, multiplicação, né? E os intendentes, eles têm estado muito engajados, porque tem acontecido. Os irmãos têm feito na casa deles e tem vindo as pessoas. Tem sido uma forma assim muito prática mesmo, irmãos. A gente tem ido às igrejas, 10 visitantes, saindo fazendo vem ver 10 minutos, 8 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Porque nós estamos aplicando de uma maneira muito prática, né? Esse ponto que o irmão Pedro falou, saindo nos condomínios, a gente sai com 3 coisas na mão. O cartãozinho, né? A gente sai com pães e peixes na mão e a imersão. Senhor Jesus. Amém. E assim a gente tem entrado na casa das pessoas, as pessoas têm participado das reuniões, né? E isso tem feito a diferença. Um ponto, irmãos, muito importante do princípio da multiplicação é que nós temos tido constância também, né? Às vezes você vem ver uma vez e não fala mais com aquela pessoa, e aí vai esfriar, então tem que ser rápido, né? Tem irmãos que têm aberto a casa uma vez por semana. Então, uma vez por semana, essas pessoas que foram convidadas estão sendo alimentadas. E essas pessoas já estão abrindo as casas delas. E já estão trazendo visitante, o visitante trazendo visitante. Senhor Jesus! Então, assim, irmãos, é ser rápido, né? É ser prático no que o Senhor tem falado e, de fato, o Senhor tem multiplicado. Né? Como eu falei, a gente tem ido às igrejas, as igrejas têm multiplicado, têm vindo pessoas, vem ver e as pessoas têm vindo. E aí cabe agora também da parte das igrejas continuar cuidando, né? Tendo essa constância de cuidado. Amém? Você Vamos deu um avançar. testemunho lá embaixo? Você deu um testemunho lá embaixo? Dá aqui. Sim. Foi essa semana, né? De uma forma muito, muito prática. Realmente a gente não deixou ter um espaço largo de tempo. Um jovem foi abordado na sexta-feira por um grupo de comportores. Nesse mesmo dia, esse jovem, de manhã, ele tinha sido mandado embora do trabalho e ele foi encontrado pelos comportores. Os comportores perguntaram para ele se ele queria ser um missionário. Ele disse sim, eu quero ser um missionário. E ele foi abordado ali numa região próxima ao Butantã, né? E ele morava no extremo do outro lado da cidade de Tiradentes. Quem conhece sabe que é um percurso muito longe, né? Trânsito, 2 horas. 2 horas sem trânsito, né, André? Senhor Jesus. Mas os comportores, eles estavam engajados no princípio de buscar buscadores, né? Então, eles foram com esse jovem na casa dele, no extremo da outra região, e o jovem tinha que esperar a mãe dele naquele dia, né? Esperar a mãe dele chegar do trabalho, a casa dele estava uma bagunça. Os comportores fizeram a limpeza da casa dele, lavaram o banheiro, lavaram a louça, deixaram tudo brilhando para a mãe não brigar, né? Ó Senhor Jesus, a gente viu que foi um princípio de um resgate de Ló mesmo ali naquela situação. Né?
E aí aconteceu que isso foi na sexta-feira, esse jovem foi abordado. No sábado ele passou o dia com a gente na casa de adolescentes, todas as atividades da casa de adolescentes, saí com ele, fomos em outra região, foi muito dinâmico, né? Ele também ficou ali com os adolescentes, brincou de bola, à noite estava na reunião, então foi muito dinâmico esse encontro, né? No domingo, os irmãos já estavam preparados para levar ele para o SEAP, né? E nisso, sabendo que ele morava na cidade de Tiradentes, nós contatamos os irmãos que moram nessa região. E aí, o irmão dele, 16 anos, esse jovem que foi abordado, 22 anos. O irmão dele, 16 anos, domingo, estava na reunião de manhã no Partido Pão e deu testemunho lá em cima com o irmão dele, né? E aí já contatamos o irmão da cidade de Tiradentes. À noite também, no domingo, teve reunião na cidade de Tiradentes. E nessa reunião da noite, no domingo, estavam a mãe desse rapaz e mais 3 irmãos. 3 irmãos deles. Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, porque nós tivemos esse contato dinâmico, né? Então, olha, irmãos, em 3 dias, um jovem foi salvo, está no SEAP, e uma família está reunindo, sendo cuidada. Amém. Ó Senhor Jesus! Então, a gente precisa, irmãos, estar atento nesse princípio do engajamento. Realmente, a gente tem que dar uma resposta rápida, né? Se os comportores talvez falassem ali, não, tudo bem, vou pôr você na rede de cuidado, que nós temos que fazer isso, né? Colocar na rede de cuidado, mas poderia ter esfriado e poderíamos ter perdido essa família. E mais um buscador que agora já está trabalhando e levando o evangelho do reino para toda a terra. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, nós temos que trabalhar na mesma velocidade do Espírito. Esse é o sentimento que o Senhor quer de nós. Vamos avançar. Amém? Amém, irmãos. Aleluia. Graças ao Senhor por essa ferramenta maravilhosa que é a Casa de Adolescentes. E a experiência de Sumaré é que não somente a Casa de Adolescentes, mas o TCI. E de uma maneira assim, irmãos, o envolvimento do TCI, das tropas, dos capitães, dos intendentes, tem produzido muito resultado. E quando a gente ouviu principalmente a direção de cuidar das igrejas menores, de ajudar os irmãos a praticar, de ajudar os irmãos a fazer vem ver, isso queimou também no nosso coração de como operacionalizar isso por meio da Casa de Adolescentes. Como que nós poderíamos pegar toda essa energia e canalizar para que o Senhor pudesse operar por meio dos adolescentes. E o resultado foi que, primeira coisa, a gente precisava aumentar o engajamento dos intendentes. Aí o Rafael, né, promoveu uma saída para a gente ir para vários intendentes para ir para o SEAP de Jundiaí, e foi ali que deu um grande start. Porque aí os intendentes, eles tocaram, ganharam essa comissão. E aí nós, né, até o Jonas, tínhamos planejado ter uma casa de adolescentes, aí agora nós temos uma casa de intendentes, uma casa kids, tudo no mesmo lugar, né? Tudo acontecendo na mesma semana, tudo isso acontecendo, né? E foi isso, irmãos, que fez com que nós pudéssemos avançar ainda mais. E aí, contando uma experiência, né, prática, o irmão Jonas falou, vamos ter uma comunhão com os irmãos, nós temos mais de 35 irmãos aí, intendentes, irmãos que podem engajar, podem avançar, pode ser esses intendentes que vão avançar aí na região. E aí, nessa comunhão, foi juntando, 2 irmãos ali, mais irmãos de serviço vão para uma cidade, outro para outro. Só que aí nós falamos, olha, não dá para ir do modo tradicional, antigo, que não vai funcionar nada. Então tem que ser com capitão e com tropa. Irmãos, tem que ser com capitão e com tropa. E o intendente ali dando suporte, né? E aí o resultado foi que os irmãos começaram a ir para uma cidade, para outra. E foi até interessante que semana passada foi uma equipe de adolescentes, capitão, intendentes, para Indaiatuba. Aí quando chegou em Indaiatuba, o Jones já tinha mandado uma equipe também do SEAP para Indaiatuba para assistir a live. Aí juntou a equipe de tropa de adolescentes com comportou com tudo, então virou uma explosão numa reunião, numa igreja pequena.
E essa semana nós fomos para Hortolândia, né? O irmão Pedro no almoço, né, em São Paulo, ele falou, olha, ajuda os irmãos, vamos encorajar lá a Hortolândia, vai. E aí essa semana a gente teve uma reunião com a tropa, né? Vamos fazer uma reunião, vamos estar junto ali. Irmãos, impressionante, uma jovem, ela convidou 10 amigos. Uma jovem, ela convidou 10 amigos, quarta-feira agora, véspera, né, de feriado. E os 10 foram. E participaram. E aí fizemos a imersão refinada, e eles fizeram a imersão refinada, aí fizeram o grito de guerra. Uma menina lá fazia o grito de guerra, eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo ainda até hoje. E essa menina chegou hoje, ela veio hoje, é o primeiro dia de contato com a igreja. E a menina com o microfone já fazendo o grito de guerra. Irmãos, isso é ou não é impressionante? E para mim o mais impressionante, eu até falei para o Rafa, uma menina, ela levou 10 amigos da sala dela. Então, irmãos, o Senhor está fazendo o milagre. O Senhor está fazendo, amém? Sim, o Senhor está fazendo um milagre, graças ao Senhor. E o que a gente sente, irmãos, é que é essa questão, né, da gente aprender a obedecer a palavra, né? Talvez a gente não seja tão rápido como o Fabiano, né? Mas a gente tenta ali, né, correr atrás para estar tentando praticar as coisas, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, né, cuidando ali dos jovens ali em Sumaré. Irmãos, que dificuldade, a coisa não ia. Cada vez menos adolescentes na reunião, cada vez menos adolescentes na reunião, jovens, né? Até eu tive um momento que eu perguntei para eles assim, falei, e aí, vocês não vão né, participar, tal? E um jovem falou assim para mim, não, a gente está indo mais porque você chama. Porque falei, puxa, me doeu o coração, né, naquele momento. Mas graças ao Senhor, porque veio a palavra falando dos adolescentes, né? E esses adolescentes de hoje, nessa época, eram crianças, né? Tinha uma turma na salinha das crianças lá. De repente, eles deram um tombo, né? Viraram adolescentes ali, 11, 12 anos. E hoje a gente tem bastante adolescente nessa faixa etária. Logo depois veio a questão dos capitães, né? O irmão também falou dos capitães, a gente tentando praticar ali com os capitães. Surgiram capitães também. Capitão é um pouquinho mais difícil, né? O capitão ainda está engajando ali e tal, pegando fogo dos adolescentes. Mas mais recentemente, a questão dos intendentes também, isso foi muito forte. Até uma questão que a gente percebeu, né? A gente pedia ajuda para os intendentes, né? Irmãos, precisamos de carona, ou precisamos de irmãos para servir, né? Na casa de adolescentes e tal. E era difícil ali, né? Os intendentes, né? Estavam engajando e tal. Irmãos, hoje, os intendentes nos pressionam. E aí, quando vai ter saída? Ó, eu já tenho 4 vagas no meu carro. Ó, esse final de semana nós vamos servir aí na alimentação. Irmãos, está pipocando o negócio de uma forma. E é o TCI, né? De segunda-feira de manhã nós estamos tendo uma reunião dos intendentes na casa de adolescentes. Por isso que o Marcos falou que agora não é só casa de adolescentes, né? Irmãos, que esfera celestial. Começou ali com alguns, né, alguns 2, 3, 4, 5, hoje tem 30 irmãos participando, os irmãos ali da estância, irmãos que você fala assim, já estavam aposentados, né? Já estão aposentados, secularmente falando, mas estão engajados, estão querendo participar, né? E a gente olha também para algumas cidades da região e temos tentado ajudar, né, alguns irmãos que têm pedido ajuda e tal. E quão importante é, irmãos, essa mescla, né? Dos intendentes, com os capitães, com os jovens, com os adolescentes, né? O adolescente tem muita força, tem muita ousadia, é destemido, mas se deixar sozinho é desgovernado, né? Então tá ali junto os capitães para dar uma orientação, mas também tem os intendentes dando suporte, estando junto com os irmãos ali. E graças ao Senhor, o Senhor tem dado algumas experiências para nós nesse sentido, né? E essa questão que até né, a gente compartilhou hoje de manhã, o Daniel reforçou aqui agora há pouco, né? Esses contatos repassarem, né? A imersão, repassar. Irmãos, os adolescentes eles são muito práticos nisso, né? Eles recebem, eles mandam no grupo. Quando você menos espera, tem gente nova aparecendo, tem gente nova participando, né? Então, graças ao Senhor, a gente está muito encorajado, conseguindo ajudar algumas igrejas ali da região pequenas, que passaram por situações difíceis, até
litigiosas, né, vamos dizer assim, por conta de toda essa situação que a gente sabe, mas o Senhor tem avançado e o Senhor tem feito a obra, né? Amém. Graças ao Senhor, amém. Eu só queria, com essa pequena amostragem, queria que vocês usassem cada ferramenta, né, para que, é o que eu disse em Filipenses capítulo 2, versículo 1, né? Todas as coisas são para produzir o versículo 2, para que todos tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo amor, unidos de alma e do mesmo sentimento. Então, tudo isso que o Senhor nos deu, seja a palavra profética, sejam as ferramentas, cada adolescentes, os intendentes, os capitães de tropas e rede de cuidado, central de acolhimento, né, SEAP, colportores, quer dizer, todas as coisas são para produzir, né, uma vida da igreja que seja um laser para Deus poder usar e avançar na obra do Senhor. Então, essa noite eu gostaria que vocês pelo menos saíssem daqui com essa atitude, com essa, né, vamos explorar mais aquilo que nós já temos na mão, né? Vamos produzir mais. Tá? E mais uma coisa que né, nós ouvimos um termo diferente lá na Europa, eles começaram a falar de grupo familiar de cuidado dinâmico, né? Então, o que será isso? O que eles inventaram aí, né? O Maurício não quer explicar um pouquinho para os irmãos de onde surgiu isso? Bem, irmãos, na verdade é tudo a mesma coisa, né? Sentimento que o irmão Pedro está falando aqui de escutar a palavra e entender o que o sentimento, o que essa palavra quer produzir, né? E o que eu estou ganhando aqui nessa comunhão é que às vezes nós, né, os irmãos que estão à frente da obra, os cooperadores mais velhos, a gente trata muitas coisas burocráticas, né? Mas o desespero de Deus é que o Senhor quer que nós nos ocupemos com as pessoas, né? Produzir pessoas, né? Então, essa ferramenta, o GFCD, né, que é o Grupo Familiar de Cuidado Dinâmico, surgiu desde a palavra de multiplicação e consolidação. Mas, que nem o Douglas falou, né? Puxa, como consolidar pessoas na vida da igreja? E porque às vezes, eu não sei se é a experiência de muitos de vocês, até o contato, ir para a central de acolhimento, ir para a rede de cuidado, muitos deles às vezes esfria. E às vezes vem até na reunião, mas depois não permanece. E aí, vendo a experiência do Fabiano, dos irmãos de BH, ali surgiu esse desespero. Como que nós vamos consolidar pessoas para viver a vida da igreja, né? E dar sequência. Então, a direção para os comportores foi o seguinte, ó. Chega na pessoa, a pessoa demonstrou que está aberta, né? Puxa, onde que é a sua igreja? Eu estou buscando uma igreja, eu quero ser cuidada. Então você fala para ela, olha, nós temos um projeto chamado Grupo Familiar de Cuidado Dinâmico. Como funciona? Você vai falar para mim agora o dia e a hora que você quer receber uma visita. Essa semana nós vamos visitar a sua casa. Então você deixa o seu contato e a visita é muito breve, é de 30 minutos. Nós vamos orar por você para abençoar a sua semana e deixar uma palavra de bênção para você. E a visita, irmão, nada mais é do que levar a imersão. Então chegou na casa da pessoa, porque, por exemplo, a Europa, todo mundo é corrido, ninguém tem muito tempo, né? E também, hoje em dia também, as pessoas não querem mais saber de uma reunião de 1 hora, ainda mais na casa dela. Então você chega lá, você chega com a folhinha da imersão, já distribui para as pessoas, ela pode convidar mais pessoas, explica a imersão rapidinho, faz imersão, o corinho, ora por ela e vai embora. Irmãos, até a pessoa fica com um gostinho de querer mais, né? Bem dinâmico. E antes de ir embora, você já deixa marcada a segunda reunião. Na semana que vem, né, se possível. E na terceira convite, irmão, você já convida ela para a reunião da igreja. O que acontece? Na verdade, anos e anos da vida da igreja,
a multiplicação no nosso meio foi por grupo familiar, por célula, né? Até em outros grupos cristãos foi por célula. Então, a pessoa no ambiente da casa dela, ela se abre, ela é ajudada, ela é apacentada pela imersão. Palavra profética. E aí, quando ela chega na reunião da igreja, você convidou ela na terceira visita, ela já sabe o que é invocar o nome do Senhor, ela já sabe o que é imersão, ela já sabe o que é grito de guerra, e ela se sente em casa, né? No meio dos irmãos. Então, graças ao Senhor, já está funcionando, né? Várias casas estão sendo abertas na Europa, no Porto, em Lisboa, em Faro, né? E na Inglaterra também. Então, irmãos, é bem simples. O projeto se oferece na rua, TCI pode praticar. Às vezes, por exemplo, o que pode facilitar também? Vamos supor que o comportor contatou uma casa aberta no bairro X. E nesse bairro X já trabalha uma equipe de TCI. Por exemplo, a equipe TCI Abraão, no bairro X. No bairro Y, trabalha a equipe TCI Isaac. Então, abrir uma casa lá, a rede de cuidado já aciona a equipe TCI Isaac, no bairro Y. E ele já começa a apacentar essas casas ali. No bairro X, aciona a equipe Abraão, entendeu? Então, facilita para o cuidado, para fazer essa rede, né? E convidar para a reunião. Então, é bem simples. É tudo no mesmo sentimento, né? Amém? É importante, irmão, nós produzimos multiplicação, né, através dos adolescentes, através da energia dos adolescentes, a facilidade que eles têm para convidar as pessoas e, somado com a ajuda dos capitães e os intendentes, a gente ter muitos contatos, muitas pessoas, né, que acabam tendo primeiro contato conosco, através da imersão da palavra, e nós não podemos perder essas pessoas, né? Seja central de acolhimento, tem que funcionar, né? Cada igreja, cada região, nós temos que colocar nossa central de acolhimento para funcionar. Precisa ter pai da criança, né? O central de acolhimento não pode ficar muito solto, né? Assim, uma pessoa que realmente tem encargo, né? Tem responsabilidade, e central de acolhimento, irmãos, tem que contatar pessoas rapidamente, não pode esfriar, e ter sequência de contato, né? Então, seja essa maneira que eles estão fazendo, né, corpo familiar de cuidado dinâmico, e marcando várias reuniões seguidas, rápidas, né? Mas principal ferramenta nossa nesse trabalho não é ficar dando o estudo bíblico, não, mas é ajudá-los na imersão, né? Contato com a palavra, e seja no apacentamento, né, de central de acolhimento ou visitas, né? Visita aos pais dos adolescentes, da família dos adolescentes, quer dizer, nós não podemos, irmão, não podemos dar luxo da gente, né, contatar as pessoas, ter uma lista, uma relação de nomes, e depois nós perdemos esses nomes, né? Nós temos que, de uma forma ou de outra, vocês, cada um, tem que ver como fazemos para não perdermos essas pessoas. E são pessoas que o Senhor nos entregou, né? E que nós vamos prestar conta diante do Senhor, e quando o Senhor voltar, nós queremos trabalhar para que todos aqueles que são buscadores se tornem vencedores na vida da igreja. Esse é o nosso encargo, tá? Então, essa noite eu só queria que vocês prestassem atenção. Vamos usar todas as ferramentas disponíveis, tá? Vamos diante do Senhor buscar luz. Cada palavra ouvida, irmão, vamos buscar o anelo do Pai, né? O que Ele quer, o suspiro dele, e a gente correr atrás, tá? Não precisa, irmãos, eu estar dizendo aqui, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, você sabe o que faz, né? Usa o que você tem, né? Fora da caixa, deixa que o Espírito tenha liberdade, né? Sabe, nós não podemos mais administrar a igreja, administrar a obra de uma maneira, sabe, atrás do balcão, sempre esperando acontecer, né? Alguém dá um empurrãozinho, você vai. Irmãos, agora está na hora da gente correr atrás. Nós sermos dinâmicos, né? Transformar
tudo que o Senhor nos deu num resultado prático. E resultado prático, irmãos, no fim das contas, ter uma vida da igreja que todos pensam a mesma coisa, né? Nós todos temos o mesmo amor, né? Nós somos unidos de alma, temos o mesmo sentimento, uma ferramenta como raio laser que o Senhor possa usar até a volta do Senhor, tá? Então, eu sei que vocês ainda têm muitos testemunhos com relação a isso, nós podemos usar nessas comunhões, né, mais informais, tá? Então, era isso o que eu queria apresentar hoje à noite, tá? Vocês querem ainda complementar? Maurício, você quer complementar alguma coisa? Tá? Deixa para amanhã? Tá bom. Então vamos, nós vamos fechar, tá? E o Vitor, vamos terminar com o grito de guerra? Vamos terminar? Vamos lá. Amém. Amém, amém, irmãos. Nós fizemos uma adaptação de um grito de guerra que estava baseado na mensagem 18 da série passada, mas porque nós colocamos a palavra cooperadores em alguns trechos dele. Vou pedir para o Charles e o Thiago me ajudarem aqui. Ritmo! Só a palavra satisfaz a minha alma. Só a palavra satisfaz a minha alma. Nesse mundo nada pode me satisfazer. Ilusão é tudo e não pode me encher. Todos somos companheiros, em conflito não vivemos. Mas da mesma graça herdeiros, da palavra nos enchemos.